Olá, você que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos boletins. E o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai falar um pouco sobre uma pauta que tem sido discutida aí nas últimas semanas relacionada à venda direta de etanol. Tem um projeto, né, que está sendo discutido lá na Câmara dos Deputados, agora está numa comissão ali, né, já teve um relator definido e a gente quer saber melhor como esse projeto pode andar agora, né, um projeto que está parado há algum tempo, mas que pode avançar aí já nas próximas semanas, né? Vamos saber melhor sobre esse assunto, então, com o José Ricardo Severo, ele que é diretor técnico da FEPLANA. Muito boa tarde, José. Boa tarde e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado você. Bom, falei aqui aos nossos internautas, né, sobre esse projeto que estava parado há algum tempo, né, e que agora teve aí um avanço, né, a gente já tem um relator definido nesse projeto relacionado à venda direta de etanol. Queria que você falasse um pouco sobre ele, José. O que a gente tem de novidade aí, né, além desse avanço de relatoria, por que ele ficou tanto tempo parado? Esse PDC, ele veio lá da Comissão de Minas e Energia. Ele foi discutido um bom tempo lá, tiveram várias audiências públicas e não foi fácil criar um mecanismo que agradasse tanto as pessoas que eram contra, os deputados que eram contra, e favorecer que esse projeto desse continuidade e tramitação dentro da Câmara. Hoje ele está na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e está indo um pouco parado, mas porque ainda existem grandes prioridades. Esse projeto teve até uma demanda do governo federal, teve uma demanda do presidente. O presidente Bolsonaro solicitou que a urgência na sua aprovação, porque ele entende que esse PDC, que vai permitir a venda direta de etanol, possa dar mais competitividade ao combustível renovável, que é o nosso etanol. Dá mais competitividade frente ao combustível fóssil, que é a gasolina. Principalmente em um período que nós vemos que o aumento do combustível está sendo assim, enorme, né, da gasolina. Aí o etanol não tem a competitividade que merecia, principalmente por ser um combustível renovável. Ele sempre acompanha aquela paridade. Então, esperamos que esse projeto dê continuidade o mais rápido possível. A CCJ, ela não analisa o mérito, e sim analisa o comportamento dos preceitos constitucionais, se não está lesando a nação, lesando a nação em termos de financeiros. Nós esperamos que em breve isso aí, eu acho que nesse mês ele vai ser votado. Perfeito. Bom, José, e quando a gente fala, né, nos benefícios, né, você mencionou aí até, né, a gente teve nesse início de 2021 altos preços da gasolina, claro, acompanhando a gasolina e o etanol também subiu, né, e justamente por isso que se encontrou uma alternativa aí para que esse projeto avance, né, esse PDC, que é o PDC 916 de 2018. Queria que você falasse, então, em relação aos benefícios. Acho que, claro, né, como você já mencionou, um primeiro benefício seria uma queda nos preços. A gente já consegue quantificar isso? É muito difícil quantificar, porque dependendo da localização da unidade industrial. Isso vai depender muito da logística da unidade industrial, a sua capacidade de tancagem, de guardar esse etanol para comercializar o ano inteiro, e a sua distância do centro consumidor. Tem unidades industriais, por exemplo, no estado do Pernambuco, né, na região Nordeste, que fica a 2, 3 quilômetros de um grande centro de consumidores, às vezes até no máximo 20 quilômetros. E poderia abastecer tranquilamente esse município, essa cidade. Né? Mas o grande ganho é a valorização do combustível renovável. Ele vai ter mais competitividade frente
ao combustível fóssil, que é a gasolina, e vai ser mais saboroso, mais apetitoso para que o consumidor abasteça com etanol. Isso vai beneficiar não só preço, mas vai ter uma valorização do combustível na região, ou seja, é um combustível que eu estou consumindo do lado onde ele é produzido, e também os recursos que antes eram gastos em logística se transformarão em investimento na região. Para se ter uma noção, no estado de São Paulo, a viagem média do combustível, do etanol, do centro de logística da unidade industrial é em torno de 250 quilômetros. Estudo feito pela Exalc-Log identificou que a venda direta daria uma economicidade de 30% dos gastos de logística. E não só isso, a USP também fez um estudo em que somente evitar que esses caminhões estivessem rodando pela cidade para levar o etanol das distribuidoras e retornar para os postos varejistas, postos de gasolinas, em que vende gasolina e etanol, economizaria em carbono, cerca de 42% da emissão de carbono. Né? Então, não tem assim economicidade, não tem nenhuma justificativa para se comercializar o etanol como se comercializa a gasolina, combustível fóssil. Porque no Brasil são 3 destilarias e realmente precisam das distribuidoras. E também não perderemos as distribuidoras da comercialização de etanol, porque grandes unidades não conseguem vender varejo. Então, sendo 3 destilarias e 270 unidades que produzem etanol, não pode ter a mesma forma de comercializar esse combustível. Isso apenas dificulta e desvaloriza o nosso combustível renovável, que é o etanol. Sim. José, claro que a gente tem aí, né, a gente tem acompanhado nos últimos tempos, né, esse projeto já está há algum tempo lá, né, na Câmara, e um forte trabalho, né, do pessoal do Nordeste para que isso tenha avanço, né, mas a gente teria benefícios de uma forma geral no Brasil como um todo, né, não seriam só as unidades do Nordeste que se beneficiariam, né, conforme você disse. Não é só nas unidades do Nordeste. É um grande negócio para as unidades do Nordeste, principalmente porque grande parte das unidades ficam perto dos centros consumidores. Né? As unidades ficam perto da cidade onde se consome o etanol. E isso vai ser um benefício não só para as unidades industriais, mas também para a sociedade. No estado de São Paulo, o grande benefício, a grande vantagem vai ser para pequenas e médias destilarias, porque elas podem realmente ver um negócio novo no seu portfólio. Né? Não é só produzir açúcar, não é só vender para as destilarias, que elas vender para as distribuidoras, que elas também são muito importantes, né? Ainda vão continuar com o seu papel importante na comercialização do etanol, né? Na distribuição do etanol, mas para as pequenas unidades, onde pode se vender para o município, valorizando o combustível e as suas externalidades positivas, né? Que é a saúde humana, ela emite menos carbono. Então, tem que existir uma mudança de paradigma. Nós não podemos continuar fazendo a mesma coisa como faziam há 50 anos atrás. Temos que inovar, dar mais competitividade para o etanol. E isso só vai se conseguir com a venda direta, principalmente em um período que nós vimos o preço da gasolina lá em cima, questões muitas, mas o etanol está acompanhando esse aumento. E por que isso? Por que está acompanhando esse aumento? É isso que temos que discutir.
Sim. José Ricardo, bom, a gente teve então aí agora nesse ano, né, um andamento do projeto, teve um relator definido, está em discussão na CCJ sobre a constitucionalidade. Queria que você falasse depois então dessas discussões na CCJ, né? A gente ainda precisa ver se isso está pautado. Depois disso, quais seriam os outros avanços que a gente precisa ficar atento aí nesse projeto? O projeto vai ter um andamento normal, como todo projeto, né? Na CCJ não se discute o mérito, ou seja, se faz bem ou mal para a sociedade, se isso vai ser uma coisa boa ou não, isso não se discute, mas sim a constitucionalidade, né? É um PDC, Projeto de Decreto Legislativo, que ele é um projeto tranquilo, não tem nenhum problema com relação à constitucionalidade, muito menos com relação a preceitos, preceitos de legalidade da Câmara. Bom, após isso, a gente espera ir para o plenário da Câmara. Também que vai ser uma discussão grande, quando for porque sim, aí vai ser discutido de novo o mérito. Mas eu acho que, dentro da Comissão de Minas e Energia, já houve uma discussão excelente. Dentro do governo também já tem um conceito que precisa de aprovar. O CAD, né, o Conselho que fiscaliza atividades econômicas, também diz em um parecer técnico da sua legalidade e dos benefícios que a sociedade vai ter com isso. Não vai haver problema de distribuição, não vai haver problema de evasão de imposto, não vai haver nada. Então, até a própria Secretaria da Receita Federal já fez um parecer favorável. O governo já fez um parecer favorável. E a ANP ainda está se discutindo isso, mas a ANP também não existe óbice nenhuma. Então, quando for para plenário, a gente espera uma discussão boa, que a sociedade veja o que realmente está acontecendo, realmente discuta esse problema e que aceite isso. Isso é uma questão que a sociedade, não só a Câmara, mas a sociedade tem que tapar e participar dessa discussão. Saber o que é bom para ela e saber por que está sendo feito dessa forma. Perfeito, José. Olha, muito obrigado pelas suas informações, viu, atualizando a gente aí sobre esse PDC. Claro que a gente vai ficar acompanhando de perto e gostaria então das suas informações aqui para a gente, para que os produtores, né, e a cadeia como um todo se mantenha muito bem informada. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui, a Federação dos Plantadores de Cana, tem um grande interesse nesse projeto, porque também nós acreditamos que produtor de cana recebe pelo seu produto, pela cana vendida, em açúcar e etanol. Existe uma forma de conversão e que isso, se o etanol tiver mais valorizado, vender por um preço melhor, né? Ou se tiver mais competitividade ao etanol, o produtor de cana também vai ganhar com isso. E muito obrigado por poder explicar essas questões para os seus ouvintes e estamos aqui à disposição. Perfeito, muito obrigada. Bom, José, falamos agora então com o diretor técnico da FEPLANA, José Ricardo Severo. Ele deu para a gente aí um panorama sobre esse PDC, esse projeto de decreto legislativo que está na Câmara dos Deputados, voltou a ser discutido, né, mais recentemente. Ele está lá desde 2018, né, e agora mais recentemente a gente teve atualizações. Um relator já foi definido, agora ele está em discussão na CCJ sobre a constitucionalidade. Depois disso, ele deve ir, sim, para o plenário para ser votado. Então, isso a gente deve ter informações sobre esses avanços já aí ao longo deste mês de abril, sobre o que deve ser discutido na CCJ e depois se ele vai, de fato, para o plenário da Câmara. O José também nos deu aqui os benefícios disso, né? Ainda é complicado saber quanto, né, esse projeto aprovado, né, que de venda direta de etanol, ele beneficiaria ao consumidor final. No entanto, é fato que ele reduziria, sim,
os preços do etanol. E a gente tem acompanhado aí, ao longo desse ano de 2021 altos preços do biocombustível acompanhando as altas da gasolina. A gente teve até um repique de baixa nessas últimas semanas, mas o etanol subiu bastante aí nos últimos tempos, acompanhando então a gasolina, tá certo? Então a gente vai continuar acompanhando de perto essa tramitação desse projeto na Câmara dos Deputados para trazer todas as informações e, claro, o pessoal da Fleplana auxiliando a gente em todo esse cenário de discussão desse projeto. Bom, vou lembrar você, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no Notícias Agrícolas, que estamos também no YouTube. Você pode acompanhar as nossas transmissões através lá da plataforma. Também você pode seguir o nosso canal, ativar o sininho para que você receba todas as notificações do momento em que estivermos ao vivo aqui com as nossas transmissões. Também não se esqueça de seguir o Notícias Agrícolas em todas as redes sociais para se manter informado, tá? Então acesse o Notícias Agrícolas no Instagram, também no LinkedIn, no Facebook e no Twitter, que você consegue ter todas as informações aí de importância do setor. Bom, continue ligado, porque daqui a pouco a gente segue aqui no Notícias Agrícolas com mais boletins ao vivo. As nossas notícias também estão no portal para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.